Bem-vindos, queridos amigos! É muito bom te ver aqui mais uma vez para conferir o melhor do agronegócio. E olha, a gente caprichou no programa de hoje. Duvida? Então veja o que a gente preparou para você. Um criatório que é modelo na suinocultura. O potencial do lúpulo no país. Mais uma punk de respeito, a araruta. Coinoculação da semente alavanca a produtividade na soja. Dá para criar o tambaqui em tanque, com sucesso, viu? E uma fazenda que investe firme nos animais e nas pessoas. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreve no canal e mande uma mensagem nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! A suinocultura é uma das atividades de criação mais importantes do país e é cada vez maior o número de produtores que levam a sério os conceitos de produtividade e bem-estar animal. Este criatório de Itu, interior de São Paulo, é um bom exemplo disso. A Revista Rural foi conhecer de perto uma criação de suínos que é modelo de produção e bem-estar animal. Nós vamos conhecer a área de reprodução aqui da Iane. Mas antes, Ângela, você já está trocada, a gente também vai ter que se trocar. Isso é um protocolo de sanidade, pensando também nos animais, né? Sim, isso é pensando única e exclusivamente nos animais. Porque a gente divide esse espaço de banheiro em área limpa e área suja, né? Então nós estamos aqui na área suja, a gente vai entrar para a área limpa, você vai ter que tomar banho, se higienizar da cabeça aos pés e trocar de uniforme, né? Colocar a roupa aqui da granja. A gente faz isso visando proteger os animais de agentes patogênicos que vêm de fora. Porque a gente tem um status sanitário aqui dentro da nossa granja. Então a gente vem de fora, a gente pode trazer doença para eles que a gente não quer deixar introduzir dentro da granja. Então a gente faz esse manejo a fim de evitar a transmissão de doença para os nossos animais. E desde o carro, né? Porque quando nós chegamos lá no comecinho, nós também passamos por uma desinfecção do veículo. Exatamente. Né? Aí passa dentro do desinfetador, desinfeta o veículo para entrar dentro da granja. Porque na rua, nas vias, você pode passar por locais que estão contaminados. Então você traz essa contaminação para dentro da granja. Bom, eu vou lá então, já estou com a minha roupa, o meu uniforme aqui na mão. Chegou a minha vez também de me trocar para a gente poder ir lá na parte de reprodução. A primeira parte da área reprodutiva são as salas de gestação. Por lá, as matrizes são divididas entre gaiolas e baias coletivas. As fêmeas ficam nas gaiolas, onde elas serão inseminadas. Então elas vêm no cio, são inseminadas aqui nas gaiolas e ficam 45 dias nessa gaiola, na instalação de gaiola. Para que elas ficam esse tempo aqui? Para permitir que os embriões, né, nidem no útero e elas não percam a gestação. Então elas ficam aqui quietinhas esses 45 dias. Passados os 45 dias elas vão para as baias coletivas, tá? E ali elas ficam até por volta de 111 dias. Depois a gente transfere elas para a maternidade. Elas chegam um pouquinho antes, elas vão parir com 115 dias. Mas elas são transferidas um pouco antes para também se adaptar a outra instalação. Conforto e bem-estar incrementam a produtividade e geram leitões de melhor qualidade genética e física. Nessa ala, as fêmeas são alimentadas uma vez por dia, sempre no período da manhã. Aqui na gestação, elas são alimentadas com esses drops,
né? Então a alimentação é toda automática. Então os drops eles são enchidos pelos silos e aí o pessoal regula aqui, né? Já está tudo reguladinho. Cada fêmea é individualizada. Então se a fêmea for um pouco mais magra, ela come um pouquinho mais. Se ela for mais gordinha, ela come um pouquinho menos. Então aqui regula e essas fêmeas são alimentadas via drop. Elas bebem a água pelas chupetas. Vocês podem ver que cada fêmea tem uma chupeta. Também esse barracão ele é todo climatizado. Então as cortinas elas sempre vão estar fechadas, né? A gente tem lá os ventiladores, exaustores e a gente regula a temperatura aqui. No inverno a gente deixa uma máxima de 24 graus, mínima de 21. No verão isso muda, né? Então a gente, como vai estar mais calor, a gente mexe nessa temperatura. O que vocês consideram como uma gestação que correu tudo bem? Então, primeiro a gente tem que ter um sêmen de boa qualidade, né? Para inseminar essas fêmeas. A gente tem o nosso laboratório aqui. A gente tem os nossos machos e a gente coleta o sêmen, manipula o sêmen para inseminar essas fêmeas. Então o processo de inseminação ele é muito importante. A fêmea tem que estar no cio para ser inseminada. Então esse é o primeiro crivo. Na saída, a gente também tem que ver, a fêmea tem que estar bem de score corporal. E a hora que chega na maternidade, a gente vai avaliar os nascidos, que é uma coisa que a gente passa ultrassom também na fêmea aqui para confirmar se ela está prenha ou não. Só que a gente não sabe quantos animais tem, né? A gente passa a ultrassom para ver se ela está mesmo com cria. Como que vocês fazem o estudo exatamente do que você falou, do que cada uma precisa para ter a quantidade e o direcionamento certo? E também qual que é essa ração, quais são as comidas que elas têm aqui? Então, a gente tem uma dieta balanceada, né? Nós temos um nutricionista especializado em nutrição de suínos para fazer a dieta delas. Então, não é uma coisa que vem da nossa cabeça, é tudo calculado, né? Que uma fêmea normal tem que comer. Então todo mundo tem que comer a mesma quantidade, mesma parte energética, nutricional. Só que aí elas vêm com a mesma ração que é a ração de gestação. Aqui elas comem ração de gestação. A gente dá nomes para as rações, aqui é a ração de gestação. E depois que todo mundo come a mesma ração, a gente vai individualizar pelo peso, como eu falei para você. Então essa fêmea está um pouquinho mais gorda. Então a gente reduz um pouco a comida dela, mas é a mesma ração. Com 300 animais somente nesse galpão, a limpeza se torna algo fundamental. Sempre mesmo tem que estar muito limpo para a gente evitar a transmissão de doença. A gente não pode deixar as fezes em contato com a vulva da porca. Elas acabaram de ser inseminadas. Essas fezes podem levar bactéria para dentro, né, do aparelho reprodutivo delas. E aí atrapalhar a questão de nascido, pode causar repetição de cio, aborto. Então a gente tem que cuidar muito da limpeza. Nós estamos aqui na área da maternidade. E a Ângela estava me contando uma coisa bastante interessante. Nenhuma matriz vem para cá, lá da sala de gestação, sem tomar um banho antes. É isso, né? Sim. Não pode entrar nenhuma matriz suja aqui nessa área. Por quê? De jeito nenhum. Então elas chegam, elas têm uma área ali para elas, né, serem higienizadas. Lá elas tomam esse banho com água, sabão mesmo, sabão de coco. Né, a gente esfrega elas com uma esponja, depois a gente desinfeta elas com desinfetante próprio para o animal, né, que pode ter contato com a pele deles, e traz elas para a maternidade limpas. Aqui na maternidade, nesse setor, a gente tem 378 gaiolas, né, de maternidade. E juntando com a parte de gestação, ao todo, o número Nós de temos animais? 2.000 fêmeas produtivas nesse setor. Chegou aqui, ela vai parir, ela vai dar à luz, e aí, o que acontece? Então aqui elas chegam com 111 dias de gestação. Então elas vêm limpas para cá, né, lavadas, desinfetadas. Cada uma entra na sua gaiola. Elas ficam aqui mais ou menos até 115 dias para parir. Com 115 dias elas vão parir, né, elas parem naturalmente, sem indução nenhuma de parto. Elas entram em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, a gente tem as parteiras. Então cada parteira vai acompanhar o número de partos. Né? Vai amarrar um umbigo de leitão, né? Passar iodo, fazer o leitão mamar o colostro, que é o remédio, né? É o remédio para tudo, é o colostro. Então a gente faz uma mamada, chama uma mamada controlada, a gente pega leitão por leitão, põe ele para mamar, porque a porca pare 17, 18 leitões, até 20 e tantos.
todo mundo tem que mamar o colostro. Então a gente tem que revezar a mamada para todo mundo mamar. Acompanhou bem o parto, fez um parto bem feito, fez uma colostragem bem feita, é o sucesso de uma boa maternidade, tá? Então, e aqui as porcas ficam 21 dias dando leite para os leitões e com 21 dias aproximadamente a gente manda os leitões para a creche. Nos últimos 30 anos, a estrutura das maternidades foram evoluindo, pensando sempre no bem-estar animal tanto para as mamães quanto para os porquinhos. A gente tem as cortinas, né, externas e internas. A gente tem os escamoteadores, né, com aquecedores, com lâmpadas, e tem os ventiladores. É um ambiente mais complexo, porque aqui tem porca e leitão. A porca é um animal que precisa de pouca temperatura, elas não gostam de calor. Então tem que estar uma temperatura legal para elas. O leitão já é um animal, é um bebê, ele precisa de bastante temperatura. Então dentro da casinha do leitão tem que ter 30 graus no mínimo. Enquanto o animal não está mamando, os leitões, eles não têm que ficar do lado da porca. Mamou, vai para a casinha, vai dormir, vai ficar quentinho. Daqui a pouco eles voltam de novo. Porque a gente também evita o esmagamento, que é uma das causas de mortalidade, assim, número 1 de uma maternidade. Se não tiver um bom manejo, morre leitão esmagado. Neste galpão está localizada a creche. Aqui os leitões ficam cerca de 40 a 42 dias, recebendo o que há de melhor em nutrição. Essa fase é fundamental para o desempenho dos animais na terminação. Eles ficam aqui nessa instalação dos 21 dias até os 62 dias, 63 mais ou menos. Permanecem aqui, eles se alimentam apenas de ração e água, nada mais de leite, tá? A ração, nós temos aqui nessa creche, são 4 tipos de ração diferente que eles comem dos 21 até os 62, 63 dias. Então tem 4 dietas diferentes, sempre balanceadas, visando que esses animais mostrem o desempenho deles, né, para chegar lá no final bem fortes. A metragem quadrada é um ponto que você tem que levar sempre a sério na hora de dividir os animais nas baias. Os animais, eles não podem passar frio de maneira alguma, mas também não podem passar calor. Então é um ambiente bem delicado em relação à ambiência. Então está sempre atento a manejo de cortina, manejo de ventilador. Quantas salas vocês têm aqui? Nessa unidade são 8 salas e 0,3 metros quadrados por animal, a gente preconiza. São 1.040 animais por sala, totalizando 8.000 lugares de creche aqui nessa unidade. A genética de um animal desse, de um porquinho desse, ela já começa a se mostrar superior e etc. A partir de que momento você já consegue identificar isso? A gente já faz uma seleção genética, né? A gente tem os animais, os reprodutores, né, com uma genética boa, então que vai passar, as fêmeas também, que passam para os filhos. Mas a gente já consegue ver um leitão de boa qualidade dentro da maternidade. Você já vê a conformação de carcaça dele. Ele já nasce um leitãozinho bem formado, né? E aí ele vem para a creche, ele vai se desenvolvendo. Mas na terminação, acho que é a hora que você consegue visualizar um animal bem conformado em carcaça. Da fase lá da creche, qual que é o peso final que eles têm lá para chegar aqui nessa fase da terminação? Então, eles saem com um peso aproximado de 23 quilos da creche, com 62, 63 dias, entram aqui na terminação. Entrando aqui, eles vão ficar até mais ou menos 150, 155 dias de idade e vão ser vendidos com um peso de 115 a 120 quilos. 120 quilos ele chega, aquele porquinho que a gente viu nascer ali. Que nasce com 1,3 kg, chega a 115, 120 quilos. Aqui eles continuam com nutrição e a gente vai também ver uma lâmina d'água, é esse o nome? Isso, uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água ela é feita para melhorar o conforto térmico também dos animais. O suíno é um animal que tem que fazer uma troca de calor pela pele. Então ele usa essa água para isso, né? Então ele vai lá, se banha, volta. Então é bem para o conforto térmico. Nesse processo todo que a gente está acompanhando da reprodução, desde a maternidade até aqui a terminação, questão de taxa de mortalidade, como que está de vocês e o que leva à mortalidade desses animais, principalmente ali na creche e agora nessa última parte? Sim, então vou falar desde o início. Cada setor tem uma meta, né, um alvo de mortalidade. Então, nas maternidades,
seria no máximo 8% de morte, tá? Nas creches, 1% de morte. E aqui na terminação, 1,5% de mortalidade, 1,5% de mortalidade. As causas são diversas, né? Cada granja tem uma causa de mortalidade. Mas, por exemplo, nas maternidades, maiores causas, esmagamento e diarreia. Nas creches, a questão, problemas respiratórios. Creche e terminação, mais problema respiratório, pneumonias, problemas mesmo mais da parte respiratória. A agropecuária possui cerca de 27 mil animais em terminação. Ao longo do processo, além da alimentação e limpeza, a vacinação é fator decisivo para a saúde do plantel. Os animais são vacinados para diversas doenças, né? Recebem diversas vacinações. Desde lá da creche até aqui a terminação, eles estão protegidos para diversas doenças que podem acometer o rebanho. Daqui ele já está pronto para venda. Isso, essa aqui eles ainda não estão terminados, né? Eles estão com aproximadamente 95 dias, então ainda tem mais um chãozinho aí. Mas desse setor de terminação, eles já vão para o abate. Importador da carne suína, seja viva ou abatida, o estado de São Paulo consome anualmente 900 mil toneladas, enquanto produz cerca de 250 mil. Assim, toda a produção é comercializada internamente. O suinocultor paulista ele vende, comercializa seus animais dentro do estado para abatedouros paulistas. Então ninguém vende para fora do estado, não é interessante. E os abatedouros que compram a nossa produção são abatedouros próximos a um raio de 130, 140 quilômetros, alguns um pouco mais distantes, mas a produção é comercializada toda aqui no nosso entorno. Por se tratar de uma commodity, os preços variam e, por vezes, o valor da venda acaba sendo menor do que o custo de produção. Nós vivemos atualmente um excesso de produção que já vem de 2 anos e meio, e esse excesso de produção está achatando os preços, e os preços estão muito ruins há algum tempo, abaixo do custo de produção. Apesar de que agora há pouco tempo o milho caiu muito o preço, então nos deu um fôlego. Mas nós acumulamos prejuízos muito grandes de 2 anos, do ano de 21 e de 22, e que nós precisávamos realmente ter um fôlego, um ganho para poder pagar e compensar esses prejuízos passados. Na Iane, o trabalho com os porcos não começou ontem. A tradição, que vem sendo passada de geração para geração, existe há mais de 100 anos. O meu avô paterno veio da Itália no início do século passado, por volta de 1913, e começou então uma criação pequena de suínos. Depois, com o falecimento dele, em 1933, o meu pai assume a suinocultura. E em 1982, eu assumo a gestão da suinocultura. E há uns 10 anos, 12 anos, as minhas filhas começaram gradativamente a assumir a gestão. Nós estamos então na 4ª geração de suinocultores da família. Desde o princípio, a sucessão familiar acontece de forma natural e espontânea, alimentada apenas pelo amor à atividade. E a expectativa é que as 4 filhas do Antônio sigam passando essa tradição adiante. Eu imagino que as minhas netas e netos deverão continuar, se não todos, parte deles, dar continuidade à nossa atividade. Isso tudo é muito ainda precoce, por conta de que são crianças pequenas, e o negócio pode mudar ao decorrer do tempo. Como criação das pessoas, como educação das minhas netas e netos, eu tenho certeza que eles vão ter amor ao agronegócio e vão querer, por livre e espontânea vontade, dar continuidade.
É normal as minhas filhas levarem as crianças de vez em quando na granja e isso ajudar a fazer partos e manejo de leitões, enfim, e isso acaba levando ao amor ao setor e aos animais. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! Semana passada a gente mostrou o malvarisco, lembra? Hoje vamos trazer outra punk, a araruta, que já foi bastante popular no país. Ela serve para muita coisa e ainda faz sucesso em algumas regiões. A araruta é uma raiz nativa das regiões tropicais da América do Sul. Normalmente, ela é consumida em forma de farinha ou pó. A araruta possui um rizoma fibroso, do qual se extrai um polvilho bem fino, extremamente branco. O amido da araruta tem características e qualidades que conferem leveza e alta digestibilidade às receitas. Embora seja utilizado mais em forma de farinha na produção de bolos, pães e biscoitos, a araruta pode ser consumida também como purê ou enriquecendo sopas e mingaus. As pessoas mais antigas, elas podem dar esse testemunho. Quando fala em araruta, lembra de biscoito, lembra de mingau. Então, o que é que a gente aproveita nessa planta? Assim como o gengibre, elas são parecidas até com o gengibre, né? A gente aproveita os rizomas, que são os propágulos que ficam debaixo da terra, né? Quando a planta começa a ficar a parte aérea meio amarelada, começa a ressecar, é sinal que os propágulos, os rizomas podem ser retirados e aí a gente prepara no liquidificador, vai fazendo a separação do amido e da água para que a gente possa usar esse produto na base de alguns pratos, como eu falei, o mingau, bolos e polvilhos e tudo mais. Então é uma planta muito interessante, uma planta nativa aqui das nossas matas, da Mata Atlântica, né? E é considerada uma planta alimentícia não convencional, porque ainda é pouco conhecida, mas tem alto valor nutritivo também. Tá bom? Porque o amido dela é de fácil digestibilidade. Peixe muito apreciado pelo brasileiro, o tambaqui pode ser criado com sucesso no sistema de tanques. Os especialistas da Embrapa mostram pra gente como estabelecer um criatório produtivo e lucrativo. Confira! Criar tambaqui pode ser um negócio bastante rentável. Mas para que a atividade seja produtiva e tenha alta qualidade, é preciso observar diversos detalhes durante todo o processo. Um dos pontos mais importantes para que a sua atividade tenha sucesso no futuro é uma boa escolha da área onde você vai construir seus tanques. Essa boa escolha depende de um relevo plano ou de uma declividade suave para facilitar as construções. Assim como dentro da área onde você vai construir, tem que ser um solo que tenha uma concentração de argila suficiente para armazenar a água que você precisa dentro desses viveiros.
a primeira coisa é fazer a limpeza, a retirada de toda a matéria orgânica, resto de plantas, resto de raízes, de tocos e tudo. Você vai retirar até chegar na argila, na qual vai ser trabalhado. Recomendamos que você faça o tanque semi-escavado, na qual o solo do fundo é levado para fazer as paredes laterais do tanque, também chamado de talude ou de taipa. Isso é muito importante para a impermeabilização do viveiro. E quando o produtor faz essa lateral, vias que vão percorrer toda a fazenda são criadas, dando acesso a todos os tanques. Para se concluir a construção dos viveiros, é importante fazer a compactação de todos os taludes, assim como o do fundo. Essa compactação tem que ser feita com rolo compressor, para poder ficar um serviço mais bem feito e você ter certeza que você não vai perder água durante o cultivo. Partindo para a fase de enchimento dos viveiros, se recomenda o preenchimento total com água no intervalo máximo de 15 dias, para evitar rachaduras que, consequentemente, serão responsáveis por grandes perdas durante o cultivo. A propriedade vai precisar de uma barragem para fornecer água para os viveiros. Após a água entrar nos viveiros, essa água fica. O tambaqui é criado sem renovação de água. A única perda de água que ele vai ter vai ser água perdida por evaporação. Para a segurança do viveiro, para que ele não transborde durante grandes chuvas, recomendamos que seja instalado também um ladrão para sair o excesso de água. A qualidade da água também é um pilar importante na piscicultura, e ela é medida por alguns parâmetros padrões, que são o oxigênio dissolvido, a dureza e a alcalinidade total. Além disso, gases como a amônia devem estar em concentrações equilibradas, para não prejudicar o sistema respiratório dos tambaquis. Na criação de tambaqui, o ideal é que o pH da água não sofra mudanças entre dia e noite ou entre sol e dia nublado. O peixe não tolera bem isso. E o que garante que este pH não vá sofrer essas variações são dois outros parâmetros, que são a dureza total e a alcalinidade total. Se fizermos um trabalho para ajustar esses dois parâmetros, o sistema tampão da água estará bem formado e não teremos variações no pH durante o cultivo. O oxigênio dissolvido é muito importante, pois é o que o peixe vai respirar. Então, tem que estar em bom nível para não afetar negativamente a qualidade da criação. Existem 3 formas desse oxigênio dissolvido entrar na água de cultivo. A primeira, que acontece normalmente, é a dissolução direta. Quando o vento, o ar, bate na superfície da água, nessa interface água-ar, os gases que tem a mais entram para dentro da água. Esse oxigênio se dissolve. Existem outras formas que você pode fazer para melhorar a sua criação, como a aeração mecânica. Você pode botar um aparelho elétrico que chama aerador, ele vai revolver a água, vai jogar água para cima e vai fazer que o máximo de água possível faça a dissolução direta em contato com o ar. E a terceira forma, e a mais barata, é a fotossíntese. Como você faz? Adubando o viveiro. Com a adubação, você vai induzir a criação de pequenas plantinhas na água, que a gente chama de fitoplâncton. Ela passa o dia fazendo fotossíntese. Ela aproveita a luz solar e esse adubo para fazer a fotossíntese e gerar o oxigênio que o peixe precisa e consumir o CO2 que ele produziu. Outra fase importante na criação é a escolha dos alevinos. Assim como na agricultura é preciso comprar semente de qualidade para ter bons frutos, na piscicultura a compra vai influenciar diretamente nos resultados do cultivo. De acordo com a genética que você trabalhar, você vai ter um resultado bom ou ruim. Alevino bom vai crescer muito mais. Alevino ruim não vai crescer, vai dar prejuízo. Quais os maiores problemas que tem na qualidade do alevino? O principal é a consanguinidade, ou seja, cruzamento entre reprodutores que têm grau de parentesco, que podem começar de um crescimento muito lento ou até a ter altas deformidades. Os pesquisadores salientam que a perda que se pode ter na produção em decorrência de alevinos filhos de reprodutores parentes é de 10% no crescimento. E se o cruzamento volta com outro parente, a porcentagem sobe para 30% e praticamente quebra o lucro do piscicultor. No peixe você não sabe quem é parente de quem. Para isso a gente introduz um chip dentro da musculatura do peixe e o peixe fica identificável. No momento que a gente vai fazer uma nova reprodução, a gente pega os peixes escolhidos, passa um leitor por fora e esse leitor mostra o número do chip lá dentro, ou seja, é um RG do peixe.
Na hora da compra dos alevinos, algumas considerações devem ser observadas no tanque. Se eles estão nadando ativamente, se estão sem lesões alguma na pele e se não possuem ataque de fungos. Se tudo estiver dentro dos conformes, o alevino está saudável e pronto para ir até o viveiro. Considerando que o produtor já concluiu na escolha do fornecedor, já observou o estado geral dos alevinos, aí ele vai precisar transportar. Lembramos que nesse transporte ele tem que ter um cuidado muito especial, principalmente com incidência de raio solar direto, ou seja, esses alevinos precisam ser transportados na sombra e, de preferência, nos horários mais frescos do dia, para que não aqueça muito a água de transporte dos peixes. Semana que vem você vai ver como fazer a recria e a engorda dos tambaquis em tanques. Em sua quarta edição, mais uma vez o Anagro, da Syngenta, reuniu protagonistas de diversos setores do agronegócio para debater sobre assuntos estratégicos do mercado. Esse ano não foi diferente. Então, um ano que a gente trouxe o agro protagonista, o agro estratégico, o agro sustentável, são temas que realmente faz da agricultura brasileira ser o que ela é. A grande força motriz da economia brasileira, mas principalmente uma referência e protagonista da segurança alimentar ao redor do mundo. Entre os temas, a sustentabilidade das produções teve destaque, já que o mercado consumidor está cada vez mais exigente. Olhar para um futuro, para se preparar agora. O segundo ponto é, com toda essa mudança de diversidade climática, com toda a questão de diversidades e ambiguidades econômicas, como que a gente se fortalece, se prepara através de estratégias para ficar cada vez mais forte e cria uma agenda em comum. E foi fantástico, a gente teve aqui presença de várias pessoas, vários setores, várias indústrias, vários clientes. 1/3 da área agricultável do Brasil estava aqui presente nessa plenária, 50% do PIB agrícola, ou seja, foi um grande sucesso e muitas pautas de uma agenda robusta foi estabelecida. Técnica relativamente simples e barata, a co-inoculação da semente de soja pode representar ganhos significativos na produtividade por hectare. A co-inoculação é o processo de juntar duas bactérias benéficas na produção de soja. O tradicional Bradyrhizobium, que o produtor já conhece, mais o Azospirillum, que inicialmente foi desenvolvido para o uso em gramíneas, como milho, e mais recentemente braquiárias. Estima-se que esta junção aumente em até 16% a produtividade da cultura. Percebemos que, ao juntar essas duas bactérias no sistema de produção de soja, o desempenho da lavoura acaba sendo muito melhor, muito mais eficiente, com uma nodulação mais precoce, mais abundante, o que reverte em um melhor desenvolvimento das plantas e, finalmente, maior ganho de produtividade. Num trabalho que a gente fez aqui em parceria com o IDR Paraná, nas últimas 3 safras, nós percebemos um ganho de produtividade médio da ordem de pelo menos 6 sacas por hectare. E o que, dependendo do valor de mercado do grão de soja naquelas safras, pôde alcançar até um rendimento para o produtor da ordem de R$ 390 por hectare. Porque é uma tecnologia barata, mas que traz bastante ganhos de produtividade e também ganhos econômicos. O estudo mostrou que na fase final de desenvolvimento da soja, as plantas que receberam inoculação estavam com maior porte e também maturação mais uniforme. Mas a principal diferença observada foi no sistema de raízes. A gente percebe, que a planta já está no final do seu ciclo, já está fechando o ciclo, portanto as folhas já estão entrando em senescência, as vagens estão bem granadas, bem formadas, e no sistema de raízes a gente ainda percebe uma grande abundância de raízes secundárias e percebe também uma nodulação que foi bastante abundante aqui e supriu o nitrogênio que essa planta demandou. Então,
o que chama a atenção quando a gente faz a co-inoculação é a maior presença de nódulos e uma grande abundância de raízes finas, né, que são as raízes absorventes, raízes secundárias e terciárias, que acabam contribuindo para a melhor exploração do solo, né, em termos de água, de nutrientes, e tudo isso acaba refletindo em melhor desempenho da planta no sistema de produção. Em relação às plantas que não receberam a co-inoculação, a diferença é grande e visualmente perceptível. As plantas que receberam a co-inoculação, como já mostrei, ela está com uma maior abundância de nódulos e maior abundância de raízes. Veja a diferença em termos de raízes secundárias que essa planta que não recebeu o inoculante, ela apresenta, né? Apresenta muito menos raízes, muito menos nodulação, e isso acaba refletindo no desempenho da planta também, né? Porque tudo isso vai auxiliar a planta a ter um melhor desempenho no ambiente onde ela está, né? Explorando melhor o solo, buscando mais nutrientes. A inoculação com Azospirillum, em termos de reforma de pastagens em braquiárias, também tem trazido respostas interessantes para quem o utiliza no sistema de produção. Os resultados de pesquisa desenvolvidas aqui mostram um ganho de biomassa de parte aérea da ordem de 15% com a inoculação de Azospirillum. E o aumento no teor de proteínas na folha na ordem de 10%. Então, aumenta não apenas em quantidade, mas também a qualidade da forrageira, né? Aqui, o efeito causado na parte que fica debaixo da terra também é grande e é fácil do produtor perceber as diferenças. Essas plantas aqui da minha esquerda, elas não receberam a inoculação com Azospirillum, né? Então, nota-se ali um sistema radicular menos abundante comparado com esse dessas plantas da minha direita. Novamente, a gente observa aqui uma maior produção de raízes secundárias, raízes mais ramificadas, né? Em razão do efeito do uso do Azospirillum para inocular essas sementes aqui no momento da semeadura, né? Então, é uma outra estratégia aí de auxiliar no estabelecimento da pastagem, para quem trabalha com pastagem, ou mesmo para a formação de cobertura de solo, né? Para quem está interessado aí na braquiária apenas como um agente para fazer cobertura de solo. Outro aspecto importante é o carbono trazido para o solo, devido ao estímulo provocado no sistema radicular das plantas. Esse carbono, né, essas raízes aqui, mais cedo ou mais tarde, vão se tornar matéria orgânica do solo, melhorando as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, onde essa planta aqui é estabelecida. Muito consumido pela indústria cervejeira e pouco produzido ainda no Brasil, o lúpulo é uma cultura de grande potencial de crescimento no país, impulsionada por variedades mais produtivas e adaptadas às nossas condições. A cerveja é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Você deve conhecer alguns dos ingredientes que fazem uma boa cerveja. Mas saber que um deles, o lúpulo, tem praticamente sua totalidade importada? A fim de mudar esse cenário e fomentar a cultura no Brasil, um projeto na Serra Catarinense permite com que pequenos produtores adotem o plantio e tenham renda garantida. A gente tem dados aqui da Associação Brasileira dos Produtores de Lúpulo, da qual nós fazemos parte. Tem quase 200 pequenos produtores, 190 para ser mais exato, na última leitura, espalhados pelo Brasil inteiro. Tá? A maioria deles concentrado aqui na região sul, mas todas são propriedades pequenas, com produções muito pequenas. Então isso dá para dizer que hoje, praticamente, nós não temos produção de lúpulo no Brasil. Falar sobre o lúpulo, o que é o lúpulo? Então a gente está com este projeto mostrando para as pessoas que o lúpulo é uma planta trepadeira, que aproveita-se a flor dela, que ela é indispensável para a produção da cerveja, ela é responsável, o lúpulo é responsável pela caracterização de muitos estilos de cerveja. Hoje o país ainda está no processo de buscar as variedades ideais, o desenvolvimento do manejo de pragas e doenças, a identificação do melhor ponto de colheita e fazer uma parte fundamental do plantio, o beneficiamento das mudas.
é a primeira planta de beneficiamento completa, tá, que existe no Brasil, que pega a planta recebida da lavoura, remove o cone, remove a flor, faz um processo de secagem controlada, temperatura e umidade controlada no secador, tritura a flor seca e peletiza em embala a vácuo. E aí sim, peletizado e embalado a vácuo, ele se torna um produto comercial. Perene e com safra entre setembro e março, a muda do lúpulo é cara e custa cerca de R$ 40 a unidade. Então, no trabalho de fomento, as plantas são doadas para as famílias, que também recebem auxílio durante o ciclo de plantio, colheita e comercialização. Uma vez plantado, a gente tem conhecimento de plantações de 12, 15, até 20 anos, que essa planta vai continuar produzindo se ela for bem manejada. Então, o tempo que o cara tem entre investir nessa cultura e recuperar o investimento, nós estamos estimando entre 2, 3 safras. Primeira safra produz muito pouquinho, tá? Neste período que eu te falei, a segunda safra já produz um pouco mais, e a terceira safra a planta já atinge a sua plenitude, aí gerando algo em torno de 400 gramas de produto acabado, de produto final, né, já seco, final. Então, imaginando que 1 hectare, o cara pode conseguir aí ter algo em torno de 1 tonelada de lúpulo. Com objetivos elevados, em 5 anos a previsão é que 500 famílias da região sejam beneficiadas, num efeito dominó, através da rentabilidade do cultivo. Aqui a gente entende que existe um caminho de geração de uma alternativa de renda para aquele cara que tem uma rocinha lá de 5 hectares, tem um cantinho lá que não está usando, que só tem uma vaquinha, só tem um pastinho, dá para implementar uma lavoura muito bacana. E 1 hectare de lúpulo para ele pode vir a gerar a R$100 mil de faturamento em cima dessa área. Ou seja, é um retorno sobre o investimento dele muito bom. Quando a gente imagina que se atinge aquilo, o potencial que pode ser atingido, não tenho dúvida alguma que vai se tornar, talvez, a principal cultura desses pequenos agricultores. Parte do projeto, o hoje produtor Alexander Creus largou uma carreira de 20 anos no mercado financeiro, após durante um curso técnico em agronegócio perceber a oportunidade de plantio da cultura. A partir disso, em 2017, ele se mudou para Lages, Santa Catarina, e começou sua produção. Quando nós iniciamos lá no plantio aqui em 2017, nós estabelecemos aí aproximadamente 20 cultivares, justamente para poder fazer um teste aí de adaptação dessas variedades, quais que seriam melhores aqui para a nossa região, como que elas se desenvolveriam. Passado 2 anos, nós optamos por algumas cultivares que melhores se adaptaram e também cultivares mais utilizadas pelo mercado cervejeiro atual. E aí nós começamos a montar áreas de cultivos já com um viés mais comercial. Atualmente, o produtor possui 2.000 plantas ao todo, o que não chega a 1 hectare. Mas, para a realidade brasileira, já é uma quantidade elevada, devido a estarmos no processo inicial do desenvolvimento dessa lavoura. Eu moro numa propriedade que são apenas 12 hectares. Então, pelo seu alto valor agregado, o lúpulo se torna uma opção interessante e viável, porque você não precisa de grandes extensões territoriais aí para você ter uma cultura que vai te dar um bom retorno financeiro. Para o pessoal ter uma ideia, hoje 1 hectare de lúpulo plantado equivale a aproximadamente 3.000 plantas, tá? Se você tiver aí 10% disso, 300 plantas, um pouco mais, 400, 500 plantas, tu já tem uma produção interessante e você já tem uma boa rentabilidade sobre esse investimento, tá? Na comercialização, o agricultor hoje tem negócios que giram entre R$100 e R$200 o quilo do produto. E a expectativa é que o mercado cresça cada vez mais. Ano passado, o Brasil importou aproximadamente 3.200 toneladas de lúpulo. No país, nós estamos falando aí, talvez no máximo de 70 hectares aí de área plantada, que é muito pouco. Então, assim, ainda tem um gap muito grande ainda para ser preenchido, né? Eu estimo aí que num prazo de 10 a 20 anos a gente já consiga ter uma quantidade de importação de lúpulo menor.
Apesar de estar no início, o mercado interno já começa a enxergar com bons olhos o lúpulo nacional, o que pode dar um novo salto na qualidade da cerveja brasileira. Uma fazenda apostou na produção de hortaliças com sustentabilidade, na criação de gado de forma humanitária e até investiu na educação das crianças. Hoje, ela é um modelo para todo o setor. Transformação e adaptação. Talvez essas sejam boas palavras para contar um pouco de como tem sido o trabalho na Fazenda Santa Adelaide, que hoje tem seu foco na pecuária. Aqui antigamente era uma fazenda de plantação de café, sofreu uma transição com o passar dos anos e a gente trabalhava com gado canchim de exposição. Há uns 40 anos mais ou menos a gente começou a trabalhar com gado Nelore e fazer a IATF com o Angus, né, em parceria com o Denilson, o veterinário responsável, e desde então tem dado muito certo essa mistura que a gente fez de raças, que está muito conhecida, muito famosa e realmente funciona. Além do trabalho com a pecuária, que é o forte aqui de vocês, vocês também têm essa importância social, né? Nós estamos numa escola, é isso? Isso, a gente está aqui na escola Jataí. Essa escola foi transformada em uma escola rural ambiental e aqui visa trazer todas as crianças, tanto do bairro, que já tem contato com a natureza, zona rural, quanto da cidade, e ensinar essa importância para os nossos pequenos, né, para a nova geração. O cuidado com a água, o cuidado com o solo, o cuidado com o meio ambiente e o cuidado com os animais também. Outra parte que tem destaque na propriedade são as plantações de frutas, legumes e verduras orgânicas. A gente possui uma horta orgânica aqui dentro de verduras, legumes, vários tipos de hortaliça, trazendo umas coisas diferentes também, como cenoura colorida, que é uma coisa muito nova, que não tem muito aqui no Brasil. E o pomar também orgânico, é tudo certificado pela Ecocert. E isso veio dessa preocupação com o meio ambiente, da gente cuidar do solo e poder estar dando uma coisa melhor para as pessoas, tanto para as pessoas que moram aqui, tanto para quem a gente vai vender essas verduras, esses legumes e essas frutas também. Essa preocupação toda de vocês, seja no social, com a escola, seja na parte de frutas, verduras, legumes, com esse orgânico, para fazer uma pecuária direito, uma pecuária de resultado, tem que pensar no todo, né? Não só focar no setor, né, Carol? Isso. Não adianta nada eu focar ali no manejo do meu gado e não saber como está o meu solo, não saber como que o meu funcionário tá, que a gente também tem essa preocupação, por isso que a gente leva esses alimentos também para os nossos funcionários, e uma preocupação geral para a gente poder ter esse controle. A fazenda possui 677 hectares, dos quais cerca de 250 são utilizados para pecuária. Com o trabalho focado na cria, é preciso tomar cuidado com tudo que envolve os bezerrinhos. Carol, um dos pilares que vocês trabalham aqui na pecuária é a saúde animal. Como que vocês tratam desse assunto aqui na fazenda e quais são as principais, vamos dizer assim, dores de cabeça que vocês têm com doenças aqui do rebanho? Bom, a gente começou há algum tempo com problemas de diarreia devido à brota, acho que é até um problema comum em vários lugares de criação de bezerros, né? Então a gente começou a fazer um trabalho preventivo quanto a isso, como era um dos nossos maiores problemas. A gente começou a fazer uma vacinação nas vacas prenhes ainda, com a Rotatec J5, e isso vem trazendo uns bons resultados, diminuiu bastante essa taxa de doença. Como a gente trabalha aqui na fazenda com a cria, a gente vende os nossos bezerros com 8 meses de idade para o próximo produtor comprar e ele que vai terminar esse bezerro, a gente tem que entregar bezerro, né? Então a gente vem fazendo todos os protocolos de vacina, tanto com as mães quanto com os bezerros.
para não perder eles, para conseguir entregar eles. A gente tem entregado em média uma taxa de 250 bezerros por ano e com taxas ótimas de prenhez também, está variando aí de 80% a 90% com a utilização da IATF. A gente tem feito o controle parasitário com o sal homeopático. Isso diminuiu muito a utilização dos produtos químicos para carrapatos, que ainda é um grande problema aqui. O que é um bezerro hoje de qualidade para vocês aqui, que é aquele bezerro top de linha para você entregar para o produtor que vai continuar o processo produtivo? Hoje o meu bezerro ele tem que sair daqui pesado, no mínimo uns 200 quilos na desmama. Ele tem que sair daqui saudável, né? Ele tem que ser entregue em ótimas condições para quem vai receber. Por isso a gente faz esse processo de desmame mais consciente. Como é um processo muito estressante para o bezerro e para a vaca também, a gente tem que dar essa atenção para ela, porque ela vai ficar aqui. Então a gente tenta minimizar esse estresse o máximo que a gente conseguir. Com 270 matrizes e cerca de 200 bezerros atualmente, a fazenda quer comprar mais vacas, a fim de deixar o rebanho ainda mais anelorado, para aumentar a produtividade. O objetivo tá baixo hoje, a gente está querendo chegar em 500 matrizes pelo menos, mas a fazenda suportaria muito mais. O bem-estar animal hoje não pode ficar de fora de uma produção pecuária. Aqui na fazenda, um protocolo diferente foi adotado para deixar as vacas menos estressadas e mais acostumadas umas com as outras. É o chamado vacas amigas. As vacas amigas funcionam assim, elas existem grupos, elas têm a hierarquia delas. E tem umas que são mais próximas das outras nem tanto. Então a gente usa a separação de lotes ao nosso favor de manejo. A gente deixa separado por idade, as mais novas com as mais novas, as mais velhas com as mais velhas, e isso facilita o manejo porque quando eu vou manejar, sempre a vaca dominante, ela vai bater nas outras, ela não vai deixar a outra comer, sempre vai ter uma que vai ficar fraca naquele lote. Então a gente fazendo essa homogeneização do lote, a gente facilita isso, dá acesso ao coxo a todas, ao coxo de sal, ao coxo de água, e facilita também quando a gente precisa trazer aqui no mangueiro. Além dessa questão do Vacas Amigas, como outro protocolo de bem-estar, vocês têm os manejos no pasto, né? O que é isso? Como que foi essa mudança para vocês? Como a gente faz a criação extensiva, é um processo muito estressante a gente ficar trazendo o gado no mangueiro sempre, para qualquer tipo de manejo. Às vezes é uma vaca que você precisa manejar e você tem que trazer o lote todo. Então a gente criou a estratégia com os campeiros de lidar com esses casos mais isolados no próprio pasto, sem precisar causar esse estresse de trazer no mangueiro. Aqui na Santa Adelaide, além do protocolo das vacas amigas, uma técnica também tem feito muito sucesso. É o nada nas mãos. Ou seja, os bastões, ferros e também a gritaria com os animais foram deixados de lado. Agora é o gesto corporal e o olhar quem tocam os animais. Criada pelo peão norte-americano Bud Williams e pelo veterinário Tom Nofsinger, a técnica tem por objetivo deixar os animais à vontade com a presença dos humanos. Quando que vocês adotaram essa técnica e como tem sido para vocês as mudanças que o Nada nas Mãos tem proporcionado no comportamento do gado e também dos funcionários aqui da fazenda? Bom, a gente começou mais ou menos em 2018 a fazer essa transição, e como a gente lida com o gado Nelore, ele é um gado mais agressivo e melhorou bastante. Quando a gente começou a mudar o nosso jeito de agir, eles mudaram o jeito deles de agir, isso reflete um no outro. Então, facilitou trazer o gado no mangueiro, não é gritaria, não é bagunça, não é cada um para um lado. Abriu a porteira, fez do jeito certo, elas sabem para onde elas têm que ir e quando elas têm que ir. Dentro da parte de vocês aqui, que é a cria, quais são os reflexos no final do que vocês fazem que o Nada nas Mãos traz para os bezerros e também para as vacas, além da questão do menos estresse?
Bom, o Nada nas Mãos, ele refletiu nitidamente na nossa taxa de prenhez. As vacas menos estressadas aumentam a taxa de prenhez, emprenham mais, menos doenças. Os bezerros têm uma conversão melhor, eles engordam mais rápido e mudou tudo na saúde animal. Relativamente novo no Brasil, o conceito, se adotado corretamente, gera resultados positivos, seja numa fazenda de cria, recria ou engorda, além de refletir no produto final. Tem impactos positivos para a pecuária, rendimento de carcaça, na hora de transporte de animais menos estressados, mais tempo de prateleira para esses produtos no supermercado, escolinha dos animais para conduzir quando vem para curral, para brete, deixando esses animais mais à vontade, né? Conduzindo um número menor de animais, sem ferrões, sem gritos, sem bandeiras, apenas com a expressão corporal e pressão visual nesses animais. Como em qualquer novidade, o Nada nas Mãos ainda passa por uma certa desconfiança de alguns produtores. E é através de demonstrações da ferramenta que o convencimento acontece. Há uma resistência da pecuária tradicional, mas o produtor vendo em dados, vendo em diferença no seu produto final, é onde que ele acaba comprando a ideia. E animais menos agredidos correspondem muito mais, né, na sua produção. E na hora que a gente explica os fundamentos do Nada nas Mãos, a parte de pressão corporal, pressão visual, o produtor vendo esse trabalho no curral, ele já acaba aderindo. Porque o novo, ele causa restrição, mas a partir do momento que o produtor vê na prática como funciona, ele acaba aderindo à técnica. Como foi o treinamento, a preparação dos teus funcionários para isso? O treinamento estava bastante apreensiva, principalmente por causa que a gente tinha esse gado mais agitado, mas me surpreendeu como realmente é o que eu faço que reflete no que ela vai fazer, porque foi incrível, parecia que as vacas estavam treinadas no dia, mas é uma coisa que realmente aconteceu natural, parecia uma coisa natural, que você se posicionava e ela te respondia de um jeito assim inacreditável. Ivan, quanto tempo você trabalha aqui na fazenda? Tô 2 anos e meio, rapaz. 2 anos e meio? 2 anos e meio. E me conta um negócio, o que o Nada nas Mãos mudou no teu dia a dia, no teu jeito de lidar com o gado e no teu trabalho? Olha, mudou bastante, rapaz. Olha, acabou todo o negócio de ferrão, essas coisas. O gado tá bem mais tranquilo, entrando no mangueiro, melhorou, olha, 100%. Não machuca o gado, não faz nada, então vai só com as mãos. E assim nós vai mexendo com o gado, tá uma maravilha. O gado mais tranquilo, calmo, não fica mais estressado. E aí vai indo a rotina deles, né? E sempre melhorando, né? E como que foi a tua adaptação? Porque imagino que você estava acostumado a usar os bastões, a voz. Rapaz. Como que foi se adaptar para esse movimento de não usar nada além do seu corpo e do seu olhar? Isso aí no começo foi meio estranho. Meio na pancada, no cutucão. Aí foi indo, aí encaixou. Foi uma beleza, rapaz. Nossa, o gado não fica estressado, né? Não vem pra cima da gente pra pegar. Então, estamos indo aí. E lidando com o Nelore ainda, com o Nelore ainda, rapaz, um bicho... Nelore calminho é mais legal, né? Nossa, rapaz, olha, melhorou 100%. Nossa, uma beleza. Pro campeiro dá mais segurança na hora de entrar num brete, na hora de entrar no Com corpo? certeza. Na hora de você vacinar, fazer um remédio, então você não fica gritando, nem machucando, maltratando o bichinho. Nossa vida. Hoje aqui na fazenda Santa Adelaide, vocês ainda guardam os bastões, etc. Ou já foi tudo embora? Isso aí já acabou tudo. Não tem mais nada? Não tem mais nada. Hoje agora é só no corpo e no olhar? Só no corpo e no olhar. E terminamos aqui mais um programa
programa. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Fiquem com Deus e até semana que vem!